Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo comentar sobre a segunda escalação da seleção brasileira para as eliminatórias aí da Copa de 26. O Fernando Diniz, que está aí como técnico, interino, não se sabe muito bem como que vai se resolver essa situação, mas a princípio ele está de interino, está esperando o Ancelotti chegar no meio do ano que vem, e daí vai passar o cargo para o Ancelotti. Mas não sabe se realmente ele que vai ficar, está fazendo ali um trabalho tampão ali, ao mesmo tempo que também é técnico do Fluminense. Pois bem, é a segunda convocação do técnico, O Brasil vai jogar no dia 10, no dia 12, se não estou enganado, contra a Venezuela e contra o Uruguai. O jogo da Venezuela vai ser aqui no Brasil, em Cuiabá, e o jogo contra o Uruguai vai ser em Montevidéu. Pois bem, então ele fez essa segunda convocação. Vamos dar uma olhada aqui nos nomes, que ele convocou aí para esses jogos aí que vão ocorrer aí no dia 10 e no dia 12. Ele não teve assim grandes novidades, mas teve algumas pequenas mudanças, Vamos começar aqui pelos goleiros, o Alisson, Ederson e Lucas Perry, os mesmos goleiros que vinham sendo convocados, A mudança foi que o Ederson passou a ser o titular, no lugar do Alisson. Lateral direito, Danilo, Wanderson. Lateral esquerda, Caio Henrique e Renan Lodge. Aí a gente já tem a primeira mudança, porque o Caio Henrique, ele se lesionou e foi vetado, de aparecer na seleção por causa da sua lesão. E daí o Fernando Diniz resolveu chamar o Arana, o Arana, que é o lateral do Atlético Mineiro. Teve durante a semana uma repercussão no sentido do Atlético vetar a CBF, vetar ele ser convocado, mas o Diniz bateu o pé e exigiu a presença do Arana e o Atlético Mineiro teve que liberar. Então essa é a primeira mudança aí, O Caio Henrique vetado, no lugar dele o Arana. Bom, zagueiro Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. Os mesmos que ele chamou na outra, na primeira convocação. No meio campo, André, Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson, Rafael Veiga. Daí a gente já vê a mudança que realmente chocou aí todo mundo, Causou um choque, foi a convocação do Gerson. O Flamengo não é novidade para ninguém, desse ano vem fazendo uma temporada terrível. O Gerson não está jogando nada, o Flamengo não está jogando nada. E quando o Gerson estava jogando, ele dificilmente era chamado para a seleção. Tudo bem que era outro técnico, Era a era do Tite, não era a era do Fernando Diniz. Mas o Gerson, nesse momento, foi algo que destoou bastante. Foi bem estranho, Pouca gente aí entendeu, Todo mundo ficou muito surpreso com essa convocação do Gerson exatamente nesse momento. Então, o Fernando Diniz, nas coletivas lá, ele disse que ele já jogou muitos jogos contra o Gerson, conhece bem o Gerson e sabe do potencial dele, confia plenamente nele e já acompanha o trabalho dele há muito tempo e está certo dessa convocação. E aí a gente tem os atacantes, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar Júnior, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior. Aí as novidades, a gente vê que o Vini Júnior voltando, na primeira convocação ele não participou por causa de lesão. Ele manteve o Richarlison e o Gabriel Jesus, Eram duas incógnitas, Principalmente o Richarlison, que não vem bem, mas a questão da sequência no grupo e tal, preferiu se manter o Richarlison. O Gabriel Jesus também na seleção tem muito tempo que não joga, E aí ficou aquela questão, Poderia ter chamado o Pedro do Flamengo, que não está numa fase boa, mas dessa vez não foi chamado. Ele também chamou o Rony, do Palmeiras, nesse jogo ele não chamou, E o Vini Júnior voltando. É uma convocação ortodoxa, eu diria assim, Ele não coloca muitas mudanças, O Fernando Diniz se diz aí se vende como um cara que está revolucionando o futebol, que traz aquele futebol de toque de bola, envolvente, coisas assim
entre aspas, né, novas assim no futebol, mas nessas convocações dele aí ele é bem conservador, não muda nada, mantém aquele grupo. Então, hoje eu acho que a gente vive um momento do futebol onde que se tem um grande protagonismo dos jogadores e o técnico meio que perdeu a autoridade, pelo menos a impressão que se tem de quem está de longe é essa, né? O grande exemplo aí, o Flamengo, né? Chega os técnicos novos aí, eles não conseguem impor o seu trabalho, né? Sempre fica ali dependendo de todos os jogadores concordarem com ele para fazer ali o que ele propõe. Então, os jogadores eles são muito mais protagonistas e não querem, não se veem assim como peças, né, de um coach, de um treinador que vai ali desenvolver um trabalho. Naquele Cruzeiro que foi rebaixado, isso ficou bem evidente, né, com o Rogério Ceni não tendo aprovação do grupo, não ficando. E aí acredito que nesse Flamengo também, né, a gente vê bastante isso aí, né? Um técnico consegue ficar lá depois do Jorge Jesus sem o aval dos jogadores. Se os jogadores não gostam muito dele, eles não conseguem desenvolver nenhum trabalho e não fica por ali. Então a gente vê que a seleção ela tem um grupo ali de jogadores, né? Se a gente for pensar, o Neymar Júnior, né, é o líder talvez desse grupo, e quando chega, por exemplo, o Fernando Diniz, ele não veta esse grupo, né? Ele não inova, ele não muda muito, ele mantém aquele grupinho ali da seleção de jogadores e vai adaptando de acordo com aquele grupo. Então a gente não vê nenhuma novidade aí nessas escalações, né? Vamos ver como que vai comportar nesses jogos, né? O jogo contra o Uruguai é um jogo mais difícil, né? O jogo aqui contra a Venezuela é um jogo mais tranquilo. Mas o Brasil teve muitas dificuldades contra o Peru, jogando fora de casa. Conseguiu vencer ali num gol de bola parada, vamos dizer, numa jogada ali que o Neymar e mais o Marquinhos faziam no PSG, né? Deu certo e conseguiu fazer o gol no finalzinho. Mas se o jogo ficasse 0-0 ou se tivesse uma vitória do Peru, não seria algo assim muito estranho pelo que foi o jogo. E esse jogo contra o Uruguai não vai ser um jogo tranquilo, não vai ser um jogo fácil, vai ser também um jogo duro. Então vamos acompanhar, ver como que vai se comportar essa seleção do Diniz. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.